Pois bem, então ó, já chegamos aqui então nas questões referente à desistência voluntária e ao arrependimento eficaz, ok, galerinha? A primeira questão aqui que nós vamos responder diz respeito ao crime tentado, belezinha? Só para nós fazermos um link ao conteúdo aplicado na aula anterior, para nós não esquecermos o quê? Que crime tentado, crime consumado, desistência voluntária, arrependimento eficaz e crime impossível, eles estão o quê? Eles estão conectados, ok? Todos eles fazem parte da teoria do crime, todos eles fazem parte de um capítulo chamado do crime dentro do Código Penal Militar. Então vamos lá, galerinha. Em relação aos crimes tentados, no direito penal militar, é correto afirmar, letra A, em se tratando do denominado crime falho, o agente não precisa necessariamente ingressar nos atos executórios. Essa questão ela está errada, por quê? Mas antes de tudo, professor, o que é crime falho? Crime falho, pessoal, é mais uma nomenclatura, tá? Para nós trabalharmos a tentativa acabada, ok? Também conhecida como tentativa perfeita. Então, olha só, tentativa acabada, tentativa perfeita e crime falho. Diz respeito à mesma situação. Que situação que é essa, professor? Lembra que nós vimos a diferença na aula anterior, na aula de crime consumado e tentado, de tentativa perfeita ou acabada, de tentativa imperfeita ou inacabada, ok? O que significa isso? Nós vamos estar diante de uma tentativa perfeita, acabada ou crime falho, quando o autor, ele pratica todos os atos executórios capazes de levá-lo à produção do resultado criminoso. Porém, não há a produção do resultado criminoso por uma circunstância alheia à vontade do agente. Então, na tentativa perfeita, na tentativa acabada ou no crime falho, o autor esgota todos os atos executórios que são capazes de produzir o resultado criminoso. Só que antes da produção do resultado criminoso, surge uma circunstância alheia à vontade do autor, que impede a produção do resultado. Então, a letra A dessa questão está falando o seguinte, olha, para o agente responder por crime falho, que é uma tentativa perfeita ou tentativa acabada, não é necessário que ele ingresse nos atos executórios. Está totalmente errado, porque para o agente responder por crime falho, em se tratando de crime falho, em se tratando de tentativa acabada, de tentativa perfeita, não é necessário não basta que o agente ingresse nos atos executórios. É necessário o quê? Para ser considerado crime falho, é necessário, além dele ingressar nos atos executórios, é necessário o quê? Concluir os atos executórios. Então, para ser crime falho, tentativa perfeita, tentativa acabada, é necessário o quê? É necessário que o agente ingresse e conclua, tá? Então, é necessário o quê? Ingressar e concluir todos os atos executórios. Então, essa questão, essa letra A está totalmente equivocada, ok? Letra B. O Código Penal Militar não adota a teoria objetiva, ok? Para os crimes tentados, sendo esta exclusiva do Código Penal Comum. Errado, ok? Por quê, professora? Tanto o Código Penal Militar quanto o Código Penal Comum, eles adotam uma teoria objetiva para aplicação da pena no crime tentado, tá bom? Ou seja, vai analisar qual foi o dano que o bem jurídico sofreu. Vai se aplicar a teoria objetiva, ok? Então essa questão está errada, porque ela fala que o CPM não adota a teoria objetiva e o CPM ele vai muito mais além, galerinha. Ele adota, além da teoria objetiva, o CPM também adota a teoria
subjetiva. Quando? Quando pune o agente de um crime tentado com a mesma pena do crime consumado. Ok? Então o CPM adota, tal qual o Código Penal comum, tá? A teoria objetiva em relação ao crime tentado. E o CPM ele vai além. Ele também adota a teoria subjetiva, naquela faculdade, naquela possibilidade de aplicar a pena do crime consumado para aquele autor, para aquele criminoso que praticou um crime tentado. Quando isso? Quando a conduta deste autor for considerada uma conduta grave, uma conduta criminosa grave, ok? Então, olha só, letra C, excepcionalmente, por adotar também a teoria subjetiva, o Conselho Especial de Justiça aplicar a pena máxima combinada ao crime, devido à gravidade da conduta. Tá certinho, 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 isso aqui é o nosso parágrafo único do artigo 30, ok? Vamos lá. Letra D, então ficamos com a letra C. Letra D, nos crimes propriamente militares, sempre se admite a tentativa. Sempre se admite a tentativa. Eis que somente o militar, na condição de autor, é que pode praticá-lo, além de coibir condutas especiais voltadas para aquele que enverga uma farda. Essa questão está errada por quê? Porque não são todos os crimes que vão admitir a modalidade tentada, ok? Ou seja, nós temos crimes do CPM que não irão admitir a modalidade tentada, certinho? Que são aqueles crimes de mera conduta, ok? Então, todos os crimes de mera conduta, eles não vão admitir a modalidade tentada. Então, nós ficamos com a letra C, é a letra correta, ok? Então, dessa questão, nós aprendemos o quê? Que crime falho também significa tentativa perfeita ou tentativa acabada. Também aprendemos o quê? Aprendemos o Código Penal Militar, tal qual o Código Penal Comum, adota a teoria objetiva em relação ao crime tentado. Só que o CPM ele vai mais além. Excepcionalmente, ele também adota a teoria subjetiva para aplicação da pena dos crimes tentados. Belezinha, pessoal? Bora, mais uma. Olha que legal, isso aqui é caso prático. Eu amo questões que trazem caso prático. Olha só. Paulo abordou a vítima Pedro em via pública e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega da carteira com dinheiro. No momento em que Pedro retirava a carteira do bolso para entregar para Paulo, este resolveu ir embora. E ele foi embora o quê? Espontaneamente, sem subtrair a coisa, ok? Trata-se de hipótese típica de arrependimento eficaz? Não, não é arrependimento eficaz. Por quê? Porque Paulo não concluiu o quê? Os atos executórios. Paulo não terminou de concluir os atos executórios. O Paulo apenas iniciou os atos executórios. E enquanto Pedro, a vítima, estava retirando a carteira, Paulo simplesmente desistiu e foi embora. Ok? Então não é arrependimento eficaz, tendo em vista que Paulo não completou todos os atos executórios da sua conduta. Belezinha? É desistência voluntária? Perfeitamente, é um clássico, é um típico exemplo de desistência voluntária, onde a gente inicia os atos executórios, não os conclui e voluntária ou espontaneamente, né, não produz o resultado, ok? Voluntária ou espontaneamente não produz o resultado criminoso. Desiste de produzir o resultado criminoso. Então, estamos diante de desistência voluntária. É tentativa? Não. Por que não é tentativa? Porque nós não visualizamos aqui nenhuma circunstância alheia que impediu
Paulo de subtrair a coisa. Não teve nenhuma circunstância alheia que impediu Paulo de pegar a carteira da mão da vítima e levar consigo. Não há que se falar aqui em circunstância alheia. Então não há que se falar em tentativa. É arrependimento posterior? De modo algum, o crime não se consumou, ok? É crime impossível? Também não é crime impossível, porque não há que se falar em impropriedade do objeto, né? Nem ineficácia no meio empregado para o crime. Então, a resposta correta é letra B. É um clássico exemplo de desistência voluntária. Próxima questão. Olha aqui, galerinha, o nosso iter criminis, né? Caminho do crime. Olha só. Em qual fase do iter criminis ocorre o arrependimento eficaz do agente? Em qual fase ocorre o arrependimento eficaz? Galerinha, lembra na nossa aula? Lembra que eu me abaixei aqui no meio da tela? E eu fiz um desenho, eu fiz uma marca aqui, outra marca aqui e fiz um gargalo no meio? Lembram? Eu falei assim, galerinha, quando que está o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz está aqui, ó. Concluiu os atos executórios, mas... Ou seja, o arrependimento eficaz ele acontece quando? Em que momento no iter criminis? Depois que o agente conclui os atos executórios, né, nesse intervalo entre conclusão dos atos executórios e produção do resultado. Conclusão dos atos executórios e consumação, ok? É nesse intervalo que acontece o arrependimento eficaz. Nós fizemos isso em aula e olha a questão cobrando isso. Bom demais, né? Então, olha só. O arrependimento eficaz do agente ocorre na fase dos atos preparatórios? Claro que não, né? Ocorre depois de encerrada a fase de execução e antes da consumação? Perfeito, é isso mesmo. Depois que ele conclui, depois que ele encerra a execução e antes o quê? Da consumação. O que significa consumação, galerinha? Consumação é igual produção do resultado, ok? Consumação é igual produção do resultado. Letra B, tá? Letra C, ocorre durante a realização dos atos executórios e antes da consumação? Não. Qual é o instituto que ocorre durante a realização dos atos executórios? É o quê? Se ele desiste, é a desistência voluntária, ok? Letra D, durante a realização dos atos preparatórios e antes do início da execução? De modo algum, ok? De modo algum. Então, a letra correta permanece a letra B, ok? Aquele pedacinho da aula que nós fizemos, aquela exposição muito legal, né? Muito bacana. Vamos lá. Próxima questão. Olha só. Com referência ao crime tentado, à desistência voluntária e ao crime culposo, julgue o próximo item. Vocês estão vendo como estão todos conectados? Próxima aula nossa, crime doloso, crime culposo. Logo em seguida vamos trabalhar erro e logo em seguida coação, ok? Aí vamos para excludente e finalizamos aqui o nosso conteúdo junto com vocês, tá? Então vamos julgar este item. Configura-se a desistência voluntária, ainda que não tenha partido espontaneamente do agente a ideia de abandonar o propósito criminoso, como resultado de deixar de prosseguir na execução do crime. A afirmação é: ainda que o desejo de desistir não surja espontaneamente do agente. A desistência é válida? É. Porque a desistência, ela pode ser o quê? Nós vimos que a desistência, ela pode ser espontânea quando surge do agente.
e pode ser voluntário, quando ele acata o quê? Um conselho de terceiro, ou um pedido de terceiros, ok? Então tá certinho essa questão. Configura essa desistência voluntária, ainda que não tenha partido espontaneamente do agente. A questão quer dizer assim, ó, ainda que a desistência seja voluntária, é isso mesmo, a desistência ela pode ser voluntária ou espontânea, tá? Ela tá certinha. Ela só não pode ser forçada, ok? Ela só não pode ser uma desistência forçada, belezinha? Então está correta essa questão. Próxima questão. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Espécies de tentativa abandonada ou qualificada provocam a exclusão da adequação típica indireta, respondendo o autor pelos atos até então praticados e não pela tentativa do delito que inicialmente se propôs a cometer. Tá certinha essa afirmação, está corretíssima essa sentença. O que essa sentença quer dizer para nós? Ela está falando o seguinte: imagine que o desejo inicial do agente era o quê? Era matar. Só que ele desiste de matar, né? Desistência voluntária. Ele para durante os atos executórios. Ele para. Isso é o quê? Uma desclassificação da conduta típica. Ou seja, o agente não vai responder pelo crime que inicialmente ele desejou. Ele não vai responder por homicídio na modalidade tentada. Vai haver uma desclassificação indireta. Ele vai responder pelo que ele já praticou. Ele vai responder o quê? Por lesão corporal. Pode ser de natureza leve, grave ou gravíssima, a depender do caso concreto. Ok? Então, essa sentença, ela está corretíssima. Próxima questão, vamos lá? Olha só, acredito que julgue os itens subsecutivos acerca do crime e aplicação de penas. Mesmo quando o agente, de forma espontânea, desiste de prosseguir nos atos executórios ou impede a consumação do delito, devem ser a ele imputadas as penas da conduta típica dolosa inicialmente pretendida? Errada. Essa sentença ela está errada. Por que ela está errada, professora? Porque nós acabamos de analisar na questão anterior. O que fala a questão anterior? Olha só, a questão anterior, ela fala... Até então praticar. Aqui, ó. A questão anterior, ela fala de exclusão da adequação típica indireta. Sempre que nós estivermos diante de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente não responde pela conduta inicialmente desejada, ok? Ele vai responder somente pelos atos até então praticados. Em razão o quê? Em razão da exclusão da adequação típica indireta. Então, enquanto essa afirmativa está correta, né? Essa aqui, ela está totalmente o quê? Errada. Porque o que essa questão vem falando? Ela fala o contrário da questão anterior. Ela falando o contrário. Mesmo quando o agente, de forma espontânea, desiste de prosseguir nos atos executórios ou impede a consumação do delito, devem ser ele imputados as penas da conduta típica dolosa, inicialmente pretendida. Errada, não é essa a regra, não é isso que adota o Código Penal Comum e o Código Penal Militar, ok? Então vocês viram como é fácil responder questões de desistência voluntária e de arrependimento eficaz. Nós podemos perceber então que as bancas de concurso, eles exigem duas coisas de nós. Primeira coisa que eles exigem, que nós conheçamos os institutos, que saibamos identificar quando estamos diante de desistência voluntária, quando estamos diante de arrependimento eficaz.
tá? Quando estamos diante de crime tentado e de crime consumado. É como responsabilizar o agente diante de um crime tentado, de um crime consumado, de desistência voluntária e de arrependimento eficaz, ok? Finalizamos aqui então a nossa aula de desistência voluntária e arrependimento eficaz, galerinha. E a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte: faça de cada dificuldade um motivo a mais para estudar. Vamos fazer, né, de cada dificuldade, de cada empecilho, um motivo, uma força maior para nós estudarmos e focarmos no nosso objetivo, ok? Então agora eu peço gentilmente que vocês avaliem a nossa aula. Deixo aqui o meu carinho, meu muito obrigado, meu abraço, meu desejo de sucesso para todos vocês, ok? Ainda vamos nos ver em muitas aulas e eu estou ansiosa esperando por vocês, ok? Vamos estudar, logo em seguida, vamos estudar crime impossível, ok? Forte abraço e até mais!